Muito bem. Dentro da ação penal pública condicionada à representação ou da ação penal privada, quando que se tem o termo inicial da decadência? O termo inicial da decadência, que é a perda do direito de ação, não é da data do fato ilícito, e sim da data em que a vítima vem a conhecer o autor do fato ilícito. Então, por exemplo, num crime de injúria cometido por meio digital, fulano vai lá no Facebook e profere uma injúria contra um ciclano. A data do início do prazo decadencial não é da data em que foi proferida a injúria. A data começa a contar o prazo a partir do conhecimento da autoria. Então, o marco inicial da decadência para os crimes de ação penal privada ou para os crimes de ação penal pública que dependem de representação se inicia a partir do momento que a vítima conhece da autoria. Então, esse é o marco inicial da decadência. Muito bem. Uma vez conhecido o marco inicial da decadência, qual que é o seu termo final? O termo final, após conhecida a autoria, é de 6 meses. Então, no prazo de 6 meses, a vítima poderá propor uma ação penal privada ou ela poderá propor uma representação nos crimes de ação penal pública condicionada à representação. Então, essas são as similitudes no que tange a decadência para esses dois tipos de ação: pública condicionada à representação e ação penal privada. Muito bem. E como funciona a decadência na ação penal privada subsidiária da pública? Qual que é o marco inicial da decadência? Veja, na ação penal privada subsidiária da pública, surge o direito, nasce o direito de propô-la quando o Ministério Público eventualmente perde o prazo para a propositura da denúncia, ou seja, 5 dias para o réu preso, 15 dias para o réu solto, em linhas gerais, conforme preconiza o Código de Processo Penal. Lógico que existem legislações especiais que têm outros prazos para o término do inquérito, como por exemplo na Justiça Federal. Surgiu o direito de propor ação penal privada subsidiária da pública. Qual é o prazo que a parte, que o interessado, que a vítima tem para fazê-lo? É o prazo de 6 meses. Então, se no prazo de 6 meses a vítima não propor essa ação penal privada subsidiária da pública, então vai ocorrer a decadência, a perda do direito de propor essa ação. Perfeito. E no que tange ao interesse do Ministério Público? Se ele não propor essa ação penal pública dentro do prazo e a ação penal privada subsidiária da pública também não for proposta dentro desses 6 meses, ocorre a extinção da punibilidade para o Ministério Público? Não. Nesse caso, não. Ocorre a decadência para a parte que poderia propor ação penal privada subsidiária da pública num prazo de 6 meses a partir do momento que o Ministério Público foi inerte. Então ocorre a decadência. Todavia, não ocorre a extinção da punibilidade para o Ministério Público, pois ele continua sendo parte legítima para a propositura dessa ação penal até o prazo máximo da prescrição em abstrato daquele ilícito. Trocando em miúdos, trazendo um exemplo. Um fulano praticou um crime de furto, por exemplo. Ministério Público manteve-se inerte. Surgiu então para a parte o direito de propor uma ação penal privada subsidiária da pública, porém não o fez nesse prazo de 6 meses. Então ocorreu a extinção da punibilidade para aquele fulano que praticou o crime de furto? Obviamente que não. Ocorreu a decadência para a parte, que é a perda do direito de ação, mas não a extinção da punibilidade para o réu, porque o Ministério Público continua sendo parte legítima para propor essa ação penal até o limite máximo do prazo prescricional em abstrato, que tem sua previsão no artigo 109 do Código Penal. Então é bastante interessante essas correlações. Decadência, em regra, é uma causa de extinção da punibilidade, mas nesse caso que eu acabei de citar, não. Vai ocorrer a decadência em si,
mas o direito de propor a ação ainda continua por parte do Ministério Público, que é parte legítima. Muito bem, meus amigos, essa é a dica de hoje. Espero que tenham gostado. Se tiverem gostado, curtam, se inscrevam no canal, leiam a descrição desse vídeo, onde eu recomendo algumas obras para que vocês possam ler. Tem um resumo dessa aula sobre decadência, que você pode baixar e colocar no seu arquivo, colocar na sua rotina de estudos. E um grande abraço a todos. Tchau!